Museus ao mundo afora, existem tantos, não é? Porém, aqui em Maringá, eu estou em um. Casa dos Pioneiros, vários complexos de museus, aonde eles se encontram. Dentro de um corporativo, de uma instituição educacional, Unicesumar. Porém, aqui há muita história para se contar da cidade, que os pioneiros fizeram tantos trabalhos incríveis para hoje Maringá ser o que é. Aliás, devemos a eles as histórias hoje existentes neste local. E falando em museu, sempre quando a gente comenta sobre espaços que têm histórias, os jardins estão extremamente presentes nelas, não é? Pois é, e eu estou nesse. Incrível também que aqui ter tantas plantas, tantas flores nos jardins. E foi o que nós colocamos aqui, na Casa Museu, na Casa dos Pioneiros, aonde o jardim continua sempre fazendo parte da história. As árvores também, olha, não deixei de colocar aqui as araucárias, que são as árvores símbolos do Paraná. No Espaço Museu tem que ter não só uma, mas tem mais de uma, para poder também futuramente contar a história. O programa hoje vai falar muito sobre história. E eu vou conversar com Carla Savares, que é responsável por esta parte aqui também do museu, e ela vai contar um pouco sobre a Casa do Pioneiro, sobre o Museu dos Carros e desse complexo aqui de museus em Maringá, dentro da Unicesumar. Você assiste agora pela TV Unicesumar o programa Carmela.com. E agora a gente vai conhecer um pouco do complexo do museu com a Carla Savares, que ela é coordenadora aqui desse complexo todo, que conta tanta história aqui de Maringá. Carla, que lugar gostoso, né? Aqui é maravilhoso, Carmela. É um prazer trabalhar aqui. Como é que é cuidar de todo esse complexo e contar essa história, né? Tão pungente assim de É um privilégio tomar conta de tudo isso aqui. É um complexo arquitetônico composto por 4 prédios. É um desafio de manutenção, isso é constante, essa preocupação com o resgate, a preservação da história, mas é um privilégio, é algo que eu amo fazer. Você falou da preservação da história, né? Vamos conhecer um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar muito da Casa do Pioneiro e também do Museu de Carros, porque realmente eles, assim, eu tenho muita curiosidade para saber sobre construtivo, as doações. Essa casa que a gente vai visitar agora, que é a Casa dos Pioneiros, tem quantos anos? Ela é uma casa que foi construída na década de 50, especificamente no ano de 1953. E é interessante que essa casa ela não estava originalmente nesse lugar. Ela foi construída no Maringá Velho. Foi lá que começou a história de Maringá? Foi lá, o primeiro núcleo habitacional foi no Maringá Velho. Pertenceu à família do senhor Choso Arai, pioneiro na cidade também. Então quer dizer que esta casa aqui pertencia aos pioneiros nipônicos? Isso mesmo. Um pioneiro nipônico, né? Família do senhor Choso Arai. Olha, que contribuição. Muito. Me fala um pouquinho então da história da casa, mais ou menos quando que ela passou a pertencer ao museu. A casa chega no museu e ela dá origem a esse projeto do museu. A vinda da casa para cá é que alimenta a vontade do professor Wilson de ter um museu destinado à história da cidade. A casa vem para cá no ano de 2009. O professor Wilson é o mantenedor do complexo todinho dos museus aqui de Maringá. Produto da cultura, de como ele dá valor e alimenta essa cultura histórica, a valorização que ele dá para esse segmento é muito, muito importante. É educacional, é extremamente cheio de importâncias para a gente poder saber da onde viemos, né? E como se fez a história. Garantir esse resgate, essa preservação. Pois é, e hoje a casa, além de ter ser feita a doação, o que tem dentro dela? O que foi doado, ou então como é que conseguiram todos os pertences aqui, os mobiliários, enfim. Podemos entrar para conhecer, né? Claro, olha que delícia, por favor. Gente. Nossa, dá assim
Um sentimento tão bom da casa dos avós da gente. É uma nostalgia, né? Muito. E esse sentimento, ele tá presente em todas as visitas que a gente faz. Tanto quando a gente recebe um pioneiro, alguém que por acaso fez inclusive uma doação. E ao mesmo tempo é um sentimento de novidade para as crianças, que é grande parte do nosso público aqui, que não conhecem essa realidade, a gente tem a oportunidade de mostrar. E tudo aqui faz parte, tem as doações dos pioneiros. Sim. E faz parte da época lá de 1950, um pouquinho mais. Exatamente. E para essa casa vir para o complexo, como que aconteceu? Foi um projeto de uma turma de arquitetura, Carmela, que trabalharam esse transplante. Tirar essa casa de um determinado ponto, lá da Rua Guarani, e trazer para ser remontada aqui. Esse projeto da arquitetura, conta-se que as tábuas foram numeradas, ela foi desmontada para ser montada exatamente como estava lá, todo um trabalho. E aí a universidade contribuiu com a aquisição da casa, para proporcionar essa experiência para o curso. Olha, do piso, as paredes, essas tábuas, que realmente, né, para quem tá em casas assim, lembrar da casa dos avós, dos parentes, enfim, eu já morei numa casa assim. Olha que gostoso, que lembrança também. boa. É uma lembrança agradável, acolhedora, né? Muito acolhedora. E aqui é um dos aposentos, assim, é o quarto. Um quarto Esse de uma seria pessoa solteira. Um quarto de solteiro, exatamente. A gente tem um colchão de palha, realmente para fazer esse resgate, tal qual como era lá na década de 50. Carla, eu morei numa casa exatamente assim, claro, de madeira, enfim, Sim. outros móveis, porque a época era um pouco mais pra frente, mas isso realmente tem tudo na minha lembrança aqui. É muito gostoso. E, assim, os armários, até a bicicleta possui aqui, gente. Também Tudo doação. Tudo doação, Carmela. De quando essa bicicleta é? Ela é da década de 60. E ela é muito, muito style. É vintage, gente. Bem peculiar, né? Da mala ao guarda-roupa. Olha só, a gente não precisava de tantas coisas, Exatamente. né? Um diploma. De corte e costura. Uma grande honraria, né? As garotas que conseguiam realizar esse curso para, enfim, validar uma profissão, ou quem sabe uma contribuição para o núcleo familiar. Posso contar? Eu fiz corte e costura. Parabéns! Fazia parte da educação da gente. Datilografia, corte e costura, já peguei, já denunciei a minha idade. Quero conhecer mais os outros ambientes da casa. Vamos lá. Olha só, gente, da casa de pioneiro. Que legal! Acabamos de receber uma visita aqui de um dos pioneiros de Maringá. Seu Isaltino, eu não posso perder esse momento. Bom, seu Isaltino, pioneiro de Maringá. Pioneiro fundador. Eu estou em Maringá desde 45, pra você ter uma ideia, Maringá começou a vender terreno 10 de maio de 47. Então nós chegamos antes de Maringá começar a ter uma vida de, como é que fala, de inauguração, de venda de data. Eu participei do churrasco que a companhia deu para a população em 10 de maio de 47. É uma Maringá muito histórica. É uma Maringá histórica. Eu tenho uma Maringá histórica, eu já dei entrevista aqui na televisão pro Wilson Mato, foi me buscar em casa, falou, não, vamos lá, vamos contar a história de Maringá. Eu falei, vamos. E me conta a história um pouco dessa casa aqui. Tem alguma participação do senhor nesta situação? Aqui participei da Túlia, que o Wilson mandou me buscar em casa para me dar uma orientação para os carpinteiros, que eles nunca tinham construído uma Túlia. Não é que eu construí Túlia, eu participei nas construções, né? Então eu vim para cá com o Wilson orientar os carpinteiros, essa peça vai aqui, aquela vai ali, tanto na casa como no museu, lá na Túlia. É um verdadeiro orientador que precisa, né? Porque na época não tinha Não arquiteto, tinha. Os carpinteiros de hoje não eram igual daquela época. Naquela época tudo na base do serrote, arco de pua, né? Agora hoje tudo na maquita, tudo elétrico, já modificou por completo, né? O que o senhor acha disso? Era mais difícil, não? Hoje o senhor acha que tudo é mais fácil? Naquele tempo era mais difícil, que é tudo manual. Agora hoje é tudo na eletricidade, você tem a capacidade de fazer tudo hoje dentro do melhor possível, né? E entrando numa casa assim, o que o senhor conta pra gente? Essa casa é lá do Maringá Velha, perto de onde é que eu moro. É a de um japonês, o visto comprou ela, desmontaram, trouxeram para cá, lixaram toda a madeira e montaram ela de novo. E quando o senhor participa dessa montagem, dessa história, qual é o sentimento
hoje? O sentimento que você tem, você sente feliz que você participou daquele tempo de 45 até hoje, 2023, que nós estamos. Então Maringá evoluiu muito, cresceu demais. Essas construções para nós é um grande prazer visitar, lembrar do nosso tempo em Maringá. Contribuir com a história, viver a história e passar a história para a geração hoje, não é? Certo, exatamente. Eu tenho dado muita palestra nas escolas de Maringá. Também. Eu participei de quase todos os grupos da prefeitura, aqui do Sesumar, lá na UEM. Eles vão em casa, você vai dar uma palestra para nós lá. Falei, vamos lá, o que eu souber eu vou contar. Quem sabe, conta história, permanece trazendo muita informação pra gente. Eu vou deixar o senhor à vontade, porque ele está com aqui netos, bisnetos, também que moram na Holanda. A Holanda, moram em Holanda, já faz 9 anos que eles estão lá. E vieram visitar esse complexo aqui de museus para conhecer a história, mais um pouquinho da história de Maringá. Obrigada, fique à vontade, bom passeio. Obrigado de vocês, essa oportunidade. Que delícia conhecer um pioneiro como o seu Exaltino. É um privilégio. Nossa, ele estava me comentando que ele está com 94 anos, gente. Exatamente. Quero chegar nessa idade assim como ele. Mas vamos continuar conhecendo o aqui, quarto me do casal. apresenta. Olha o tamanho da cama como era, né? E cabia todo mundo de uma forma bem tranquila. Exatamente. O vestido da primeira dama de Maringá e a bombacha do Inocente Vila Nova, primeiro prefeito. É muita história gostosa. Eu também tive daquelas sapatilhas. É comum. Que gostoso, as penteadeiras, né? Essas formas das pernas, desses móveis de época aqui do Brasil colônia, elas têm um formato feminino. Eu acho Por isso belíssimo. que elas são assim torneadas, a gente chama de curvas e contracurvas no design. Belíssimo. São muito bonitas. A radiola, quero ver mais. Vamos Tem lá, bastante, cozinha? vamos em frente. Vamos conhecer a cozinha? Vamos lá. Meu Deus, que coisa gostosa, fogão a lenha, quanta história. Olha aqui a bacia na parede, que realmente sempre era usada. Realidades, né? Realidade. É isso aí, o fogão a lenha, aconchegante, acolhedor, trazia a família para esse entorno. Poxa, tanto detalhe para conhecer os luceiros, aqui tem uma despensa. Olha, eu queria conhecer toda a casa, mas assim, o pessoal vai conhecendo pelas imagens, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Para conhecer o museu, para visitar o museu, como é feito? A visita é espontânea, a gente está sempre aqui para receber. Os nossos educadores recebem esse visitante, vai guiando por todos os espaços e a pessoa tem a oportunidade de conhecer tudo. É muito interessante. Porque tem muitos detalhes ainda importantes da casa para mostrar, mas eu tenho que ir para um breve intervalinho. E aí, depois do intervalo, sabe para onde eu vou te levar? No Museu dos Automóveis. Então fica aí, me aguarda, eu volto já. Você perdeu o primeiro bloco, gente, visitamos a casa dos pioneiros aqui no Complexo de Museus da Unicesumar. Mas não tem problema não, você pode ir lá pro YouTube, pro Facebook, que vai estar lá toda a programação para você. E agora, visitando esse local aqui, gente, que também tem muita história, que é o Museu de Carros. Esse é o nosso espaço do automóvel. A espaço do automóvel. E olha, cada automóvel. Esse daqui é lindo, hein? Esse é um Cadillac Eldorado. Eu já fui colocando a mão, né? Cadillac Eldorado. E ele ele é conversível, estofamento vermelho, chama bastante atenção. Que coisa mais linda, viu? Aqui nós temos, né, a geração que não pode faltar. O Fusca? Esse daqui é de que época, você sabe? Ele é década de 70. Década de 70 também. Ó, quem não teve um desse? Muito bom. E todos muito bem cuidados, né? A gente preza pelo cuidado, a manutenção. E lá a gente tem um Jeep. Amo Jeep. Temos um Jeep. Mas vem chegando quem entende desse assunto. Patrine Oliveira, ela é educadora museal. É a pessoa competente para falar mais sobre esse espaço para você. Educadora museal, gostei, Patrine. Então eu quero saber um pouquinho de tudo, detalhes desse lugar tão bacana aqui, desses carros. Bom, Carmela, então essa estrutura aqui do museu, ela carrega tradição e modernidade ao mesmo tempo quando a gente fala de história. Porque a gente tem essa estrutura de madeira vinculada a essas vidraças. Então, sempre quando a gente traz um visitante aqui, ele se mostra surpreso, admirado com essa estrutura
de certa forma, lembra colonialidade, tradição e também a forma como esses veículos são preservados aqui no museu. Aliás, né, lindamente preservados. Bom, eu sei que você ela tá com muita coisa para resolver no museu. Obrigada pela visita, Carmela. Volte sempre. Eu sempre estarei aqui. Tá em boas mãos. Fiquem à vontade, pessoal. Obrigada, Carla. E aí é o seguinte, eu quero saber um pouquinho assim do geral, né? Aqui a gente tem, aqui foi falado, um Cadillac. Sim. Lá outro Cadillac, esse daqui a diferença é que ele é conversível. Isso. Né? Aqui ele não é conversível. Conta um pouquinho dos carros pra gente. Bom, esses carros aqui, eles fazem parte de uma coleção pessoal do professor Wilson Matos, aquele que teve a ideia de instituir essa universidade e também contribuir com os próprios carros dele para essa estrutura do museu. Então, quando o visitante vem visitar esse espaço, ele fica admirado e nós, como historiadores, entramos com a parte do conhecimento específico, mencionando qual foi o período que esses carros estiveram presentes na nossa história, qual foi a importância econômica para o Brasil e qual parte a classe social que fazia parte, né, como consumidora desses carros. Porque aqui tem diversos. Aqui tem diversos. Extremamente assim, aqui são relíquias mesmo. Exato. E por falar em relíquia, né, não dá para deixar de olhar para essa relíquia aqui. Impala, exatamente. Impala, meu Deus, né? Incrível. Quando você fala assim, a época em que as pessoas que utilizavam esses carros, como é que era a classe social, enfim. É que se for para montar um espaço de carros contando tudo, né, daria para pensar assim, gente, o tamanho desse museu tinha que ser enorme. Eu sei que o professor Wilson adoraria mesmo trazer muitos outros carros. Bom, aqui parece que temos uma maravilha recém-instaurada, é isso? Um Ford rural. Exatamente, muito Ford lindo, rural. causa um impacto nas pessoas que vêm aqui ver. E é interessante também esse resgate histórico que a gente faz aqui. Por exemplo, esse carro aqui, o Gale, né, ele foi usado pelo presidente Getúlio Vargas. Então, quando a gente traz essa personalidade histórica, traz mais admiração ainda pelas pessoas. Além disso, o Cadillac, na época do Juscelino Kubitschek, ele era um carro popular, usado pelos políticos. Então, fazer essa digressão histórica é muito importante, tanto para o nosso visitante, quanto para a importância do museu. É muita história para contar, não é? Agora, sim, as pessoas que querem visitar esse espaço, como elas fazem? Bom, o ambiente aqui ele é visitável de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 5h30, apenas fechando para o intervalo. Aos sábados, das 8 ao meio-dia, né, sempre aqui com uma equipe especializada, nós somos formados em História, então acompanhamos a visita do início ao fim, sempre trazendo uma incrível experiência ao visitar a nossa estrutura do museu. Então, você estava comigo agora há pouco, né, na Casa do Pioneiro, no Museu de Carros. Agora eu trouxe você para conhecer o idealizador desses museus todos. Nós estamos conhecendo os dois, a Casa do Imigrante e o Museu de Carros. Porém, nós temos mais dois que em outro momento eu vou mostrar para vocês. Professor Wilson Matos, reitor da Universidade Unicesumar, hoje chanceler também, é a pessoa que é responsável por trazer tanta história de forma palpável, que a gente estava conversando aqui agora há pouco, para todos vocês visitarem. É tão bom estar com o senhor e conhecer muito da história de Maringá. Ele contou cada coisa aqui, gente, que olha, a gente vai ter que gravar outra matéria para poder colocar isso em pauta. Porém, sobre os museus, professor Wilson, quando surgiu a vontade, a ideia de trazer uma casa, resgatá-la do Maringá Velho, trazer para cá? Quando isso aconteceu e por quê? Bem, primeiro, quem não valoriza a sua história, o seu passado, o passado do seu povo, de sua nação, não tem muita percepção do presente e perde a visão de futuro. A gente vê na Europa, milhões de pessoas viajam para a Europa para ver os palácios, os museus de 100, 200, 300, 500, 1000 anos atrás. E se nós não resgatarmos o que temos uma história muito recente, de 80, 75 anos, Maringá, por exemplo, né? Mas se ninguém fizer um resgate disto, vai se perdendo, né? Eu tenho pé na primeira geração, cheguei em Maringá em 1953, quando foi eleito o primeiro prefeito, né? Então vi tudo isso acontecer,
Então eu tenho o pé na primeira geração, eu era criança, meu pai foi a primeira efetivamente, o pé na primeira e segunda. Meus filhos, segunda, terceira. Meus netos, terceira e quarta. Veja, eu estou aqui, graças a Deus, ainda vivo e bem vivo, viu? E já vi, estamos convivendo hoje em 3 gerações. Não é? Teve um momento que vivemos até em 4, quando meus pais ainda estavam vivos. Então, essa é a minha paixão. E eu trabalho com conhecimento, né? Gestão e produção do conhecimento. Fundei essa instituição, comecei com 2 cursos, 180 alunos. Hoje ela tem, só a Unicesumar tem mais de 400 mil alunos, né? E foi muito importante essa história também da Unicesumar, né? E por isso nós resolvemos ir além. A maior parte das universidades se preocupa com o cotidiano de cada curso, os projetos pedagógicos. Nós vamos muito além disso, sempre fomos e continuaremos indo com orquestra filarmônica, coral, museu, histórico de Maringá e região, rádio, TV, levando conhecimento para todos, como é esse momento agora, cultura, tal. E também é claro que a essência é a formação de um profissional com habilidades e competências para o exercício da profissão e ter sucesso na profissão. Bem, o museu, há mais de 10 anos atrás, eu fiquei sabendo que a primeira tulha de café estava desmontada no armazém do IBC, numa cidade vizinha de Maringá. Estava lá. E eles queriam desocupar o espaço. E ninguém de Maringá se propôs a receber essa tulha. O Ministério Público estava cuidando dela. E aí vieram aqui, ó, já oferecemos aí para vários segmentos empresariais, ninguém tem interesse. Aí eu falei, tá, eu tenho. Então, o primeiro objeto do museu... Partiu da tulha, então. Da tulha. Aí eu falei, bem, só a tulha não dá Ibope. Não é? Já é um legado interessante que a gente deixa para a nossa comunidade, tendo a importância da força do cafezal, a alavancada forte, vibrante, né, da economia no passado, foi o café. Aí eu fui atrás de uma casa e descobri a família Arai, que tinha já deixado a sua casa de madeira lá no Maringá Velho, né? E adquiri deles. Faz quantos anos, mais ou menos, que essa casa veio para o museu, fazer parte do museu? Uns 12 anos, né? Mas ela é do comecinho da década de 50. É, de 1953. 53, eu tive uma boa aula, né, lá. Inclusive, o próprio jardim dela, né? Ela está bem caracterizada, com aquelas rosas, aquelas plantas que a gente plantava flores, no quintal. Né, dos europeus, as cores, né? Até você sabe quem fez aquele jardim, Acho né? que eu sei, né? Quem foi que fez? Acho que foi a Carmela, não foi? Pois eu ouvi falar Parabéns, dela já. Ficou muito bom, viu? É porque na história toda é bom participar dessa história e deixar uma assinatura, porque a gente sabe que eu também tive avós pioneiros que fizeram parte dessa construção do nosso Paraná e a gente sabe que eles sempre cultivaram muitas flores nos seus jardins. Exato. Então é claro que a gente quer trazer flores da época e de época, mas esse vai ser o momento 2 para as pessoas poderem estar ali e poder fazer parte dessa história. Porém, continuando no nosso trabalho, que ali a gente também conta a história não só das flores, dos jardins da casa, mas também ali tem o Museu do Automóvel, que é também algo muito forte que o senhor traz como história e busca, né, de tantos automóveis que a gente pôde notar ali, que são diferenciados. Exato. Eu comprei meu primeiro carro, eu já tinha 1 ano e pouco de casado, né? Quando eu me casei, eu tinha uma bicicleta para o meu meio de locomoção. Pensa nisso, gente. A locomoção era bicicleta, quando casado. E trabalhava numa retífica de motores. Olha isso. Um salário mínimo e meio da época e tal, né? Isso eu casei há 54 anos atrás. E minha mulher teve coragem e está comigo até agora, firme, graças a Deus. Movimentou a história junto com o senhor. E lá eu mexia com motores de automóveis, né? Daí vem a paixão. Exato. E chegava automóveis, eu saía, tirava o motor, eu trabalhava no balcão, o pessoal desmontava, aí tinha relação de peças, não encontrava peça aqui, eu ia para São Paulo buscar. Então eu tive um contato muito forte com essa área automobilística
naquela época. E era uma diversidade de veículos, não eram as linhas específicas como hoje, porque a pessoa podia importar qualquer veículo, o que tinha de marca diferente. Mas tem um caso muito interessante de um carro lá. Conta pra gente, que é qual um deles? Impala 1960, rabo de peixe. É um carro lindo, lindo, lindo. E o dono da retificadora morava no fundo da retificadora, ele tinha um carro daquele. E ele chegava com aquele carrão assim, mas super macio e tal. Voando. Aquilo, como se diz, Meu Deus. caiu o queixo, né? É de parar o comércio. E eu com a minha bicicletinha, mas falava para os meus colegas de trabalho, assim, brincando, né? Falei, um dia eu vou ter um carro desse. Eles riam de mim, né? Eu morava lá no IBC, saí da Paparanavaí, meu pai era guarda lá, eu andava 5, 6 quilômetros para ir, 6 vezes por dia, 30 e poucos quilômetros, né? E aí quando eu fiz 60 anos, já faz tempinho, meus filhos me deram um carro daquele de presente, que eu contei essa história para eles. máximo! E eles me deram de presente. O Impala. Eles foram na porta da minha casa, né? Já morava na casa que eu estou hoje, aqui do lado da universidade, bem cedo, no dia do meu aniversário, para tomar um café comigo. E aí acabou o café, tomamos um café, batemos papo, falou, pai, abre a porta da sala, nós temos um presente para você. Aí estava aquele Impala com laços e tal, né? Que emoção deve ter sido. Foi demais, né? Aí eu falei, bem, eu preciso arrumar mais carros da época, então, né? E assim também... assim foi o início, com o nasceu Impala. a Tulha, como nasceu a casa, o museu através da Tulha, os carros antigos veio através desse presente que meus filhos me deram. Aí eu comecei a participar de leilões para comprar carros antigos e tal, e já estamos com um grupo bem interessante lá, né? 2 Cadillacs, Lindíssimos. Coral Willis, Jeep, Fusca. O Fusquinha amarelo. O Fusca tem uma dó, paixão né? aqui, né? Um mais lindo que o outro. Eu tive uma empresa, olha, Sedmar Transportes, uma frota de Fusca enorme esse fez na parte, época. por isso o amarelo ali. Transportando malotes para banco. Essa cor, eu comprava o carro zero para trabalhar para o correio, tinha que lixar e pintar da cor Coralite ER20, que é a cor correio até hoje. Comecei essa empresa na década de 70. Em 77 eu ganhei a primeira concorrência para comprar 2 carros e transportar malotes para o correio. E essa empresa teve mais de 250 veículos. Fui pegando serviço aí através do correio para transportar malotes para banco pelo Brasil. Então, não podia deixar de ter um Fusquinha amarelo lá, né? Ele está ali extremamente registrado com o seu local, entre grandes histórias ali. Eu sei que deve ter muita história para o senhor contar para a gente, mas essa pequena pincelada vai deixar uma vontade de algo mais. Eu quero agradecer o senhor poder receber a gente, porque a gente sabe que a agenda dele não é fácil, mas olha, quem conta história só pode ser ele. Então eu não poderia deixar de estar finalizando a matéria com essas pequenas pinceladas aqui que você pode acompanhar com a gente. Olha, e lembra que no próximo Carmela.com nós vamos falar mais sobre a história de Maringá e das partes Tuia e também do museu, que tem essa tecnologia toda e muito mais para contar. Continua com a gente. Eu espero você para o próximo programa Carmela.com. Até lá.